E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor. Como é? O cara começa com a serra lá essa hora, é sacanagem. Professor Pedro, professor aqui do Parabólica, e a gente está aqui hoje para dar uma aula, falar um pouco, é um vídeo um pouco mais rápido, mas é super importante porque já vai trazer conceitos interessantes para a gente do que vai vir aí nas próximas semanas sobre a República de Platão. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história, filosofia, sociologia, já tem coisa pra caramba aqui. Conteúdo completo para Enem e demais vestibulares. Se inscreve porque a gente quer continuar crescendo aí, chegar de repente aí a uns 800 mil inscritos no final do ano. Será que é possível? Tem muita coisa aqui mesmo, tá bom? Vamos lá então, falar um pouquinho desse diálogo escrito por volta de 380 a.C. por Platão. A República de Platão é dos diálogos mais extensos, ele escreveu dezenas de diálogos, tá? Escrevia por diálogo Platão, é talvez aí dos mais importantes e dos mais extensos. A gente já trabalhou aqui um outro diálogo super importante de Platão, que é o Banquete, né? Que é aquele banquete na casa de Agatão e tal, que também tem como personagem principal, assim como a República, Sócrates. Qual que é a ideia aqui? O Platão escrevia muito por diálogos, vocês sabem disso, tendo Sócrates como personagem principal, ele vai narrando esses diálogos que Sócrates tem com outros gregos, com outros filósofos, ou sofistas, ou água, né? E desculpem, o Platão ele foi discípulo do Sócrates. É através dos diálogos de Platão, principalmente, porque ele não foi o único a pessoa a falar sobre Sócrates no mundo grego, mas é muito através do diálogo de Platão que a gente tem o que a gente costuma chamar de ser um pouco mais fiel ao que seria Sócrates, já que Sócrates não escreveu obras. A ideia do sábio Sócrates, a admiração de Platão por Sócrates é muito evidente, né, sempre em seus diálogos, e tem até algumas questões que a gente vê, aquele método, de fato, né? É onde a gente aprende o que é filosofia socrática, o diálogo socrático, a maiêutica, que seria o convite, as perguntas que Sócrates fazia, até chegar na maiêutica, que seria a ironia depois, até chegar a indagação, ironia, depois até chegar na maiêutica, que é o parto, né? Do grego, maiêutica, parto, o de latino. Surgiu um conhecimento dentro, segundo Platão, segundo a filosofia socrática, o método, a dialética socrática, você nunca sai de um diálogo com o mesmo conhecimento que você entrou, você sempre aumenta, porque você conhece, era o método de Sócrates. E isso fica muito evidente nas obras de Platão, a República é um dos exemplos. Bom, então é um diálogo muito importante para se pensar. Mas o que a República de fato nos diz? A República é uma obra extensa, composta aí por cerca de 10 livros. Quando a gente for falar de um mundo grego, tá? Até mesmo no mundo medieval, até mesmo no mundo moderno, porque Maquiavel, quando eu falo mundo moderno, porque Maquiavel tem disso também. É uma prática, tá? De a gente entender livros. Mas a República não é um livro, mas é um livro composto por vários livros, são diálogos, textos, né, uma coleção de textos compostos por vários livros. A República tem lá seus 10 livros, todos eles são importantes. Eu estou em processo de releitura, li na graduação, li depois, mas eu estou relendo para marcar partes importantes, agora relendo no Kindle, né? O que a gente precisa entender sobre a República? É muito importante porque através da figura de Sócrates, com diálogos, inclusive com diálogos com irmãos de Platão, você tem debates importantes que Platão define o modelo que a gente vai chamar, o grande objetivo, lá na frente a gente entender o que Platão vai chamar de Calípolis, mas Calípolis. O que polis vem de cidade? Que seria cidade bela. Ou, na concepção, se você conhece já o conceito de Platão, a gente está falando de uma cidade ideal. É aquele idealismo platônico que a gente tanto fala aqui, que eu sempre falo sobre paixões platônicas, amores platônicos. O mundo inteligível na concepção de Platão é o mundo da perfeição. É o mundo real, na verdade.
Inclusive é no debate da República que você tem, é na República que você tem o texto da Alegoria da Caverna do Platão. Isso é muito importante saber, tá? Porque ele é muito claro para todo mundo. Isso tem que ser muito claro mesmo, tá, gente? Para você que de repente está começando a estudar filosofia agora, procure a nossa aula de Platão agora, aqui no canal, que eu explico isso. O mundo inteligível é o mundo mais importante na concepção platônica, é o mundo das ideias. O mundo sensível, que é esse que a gente vive, ele é imperfeito, ele é uma cópia imperfeita do que seria no mundo inteligível. O Platão ele aborda tudo isso na República, por isso que a República é uma obra muito importante para entendê-lo, né, entender esse filósofo. E o que a gente tem de importante? O que seria essa cidade ideal, essa Calípolis, ou Calípolis, como vocês quiserem chamar? É uma cidade bela, o belo grego, o belo platônico, o ideal platônico. Bom, para ser uma cidade bela, então Platão desenvolve, através dos diálogos, conceitos importantes para definir a estrutura dessa cidade bela. E Sócrates está ali dialogando com outras pessoas que vai trazer para a gente o que seria esse modelo platônico dessa cidade bela na concepção platônica. Você pode discordar totalmente do que Platão vai falar, mas na concepção platônica, é isso que eu estou falando. E um dos meus objetivos, não é só esse, tá? Mas de trazer esses estudos de obras, principalmente quando a gente fala de Platão, é porque, como são em diálogos, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de pegar esses diálogos e colocar assim no papel e falar, ele está querendo dizer isso com esse diálogo. Tá, mas qual que é o assunto abordado nesse diálogo? É aqui que nosso estudo de obras sobre... A gente vai fazer quantos vídeos for necessários, eu não posso ainda abordar, falar para vocês, mas o próximo já vai ser um conceito de justiça na Calípolis, né, na concepção de Platão, que são os dois primeiros livros são os que abordam de fato o conceito de justiça, mas ele aborda, faz as críticas à democracia, define conceitos, faz críticas ou defende um modelo político específico, a aristocracia, por aí vai. Então, nesse conceito, ele... Basta, né, na República, né, a República de Platão, ele está definindo para a gente tentar chegar nesse modelo ideal de cidade, que é muito importante. Tudo bem? E é super interessante, importante destacar a importância que Sócrates tem nessa obra, a República, porque, como vocês sabem, Sócrates, por que a gente vai definir então uma filosofia que é pré-socrática e depois a partir de Sócrates? Porque a filosofia a partir de Sócrates começa a trabalhar o ser humano no contexto filosófico. Né? O que seriam os pré-socráticos? São os filósofos da natureza, da física, que tentam definir a cosmologia, o que é esse universo, de onde surgiu. Por que eu estou falando isso? Porque a República ela está sempre ligada à relação que o ser humano, o homem no mundo grego, tem em relação à cidade, a polis, ou esse modelo perfeito, ideal, belo, né? A Calípolis, ou Calípolis. Eu não vou ficar falando não. Vocês entenderam. Então, é sempre isso, é uma discussão entre seres humanos, definindo conceitos importantes, e Sócrates está lá sempre questionando. Eu diria a vocês que Sócrates, assim, com todo respeito a Sócrates, eu falei isso ontem no stories meu no Instagram, que Sócrates ele chega a ser até um chato, porque Sócrates é super importante, Sócrates é super legal, gente, entender Sócrates, mas é porque o diálogo socrático, para entender muitas coisas, eu vou até procurar aqui, será que eu acho? Deixa eu ver se eu acho, gente. Achei. Aqui, logo no começo, Sócrates falando com Polêmarco, né? E ele fala assim, eles estão discutindo justiça, é um tema que a gente vai abordar mais pra frente. Mas é porque Sócrates, ele questiona tudo, é o famoso só sei que nada sei. Então, olha só, Sócrates fala assim, desculpa, lá no capítulo 9, ainda do livro 1, lá no começo, que são os dois primeiros livros, são um debate sobre justiça, principalmente. Sócrates fala assim, mas um homem justo pode prejudicar a outro? Eles estão discutindo justiça, né? E o Polêmarco diz, sem dúvida, um homem justo pode atrapalhar o outro, prejudicar. Quem é mau e hostil deve haver-se com o mal. Então você é um homem justo, mas o outro pessoa não é legal, o cara é mau. Você pode prejudicar ele, porque ele é mau, ele tem que se dar sempre com o mal. Mas você é justo. Olha o debate. Olha só que interessante que ele está trazendo.
Mas se você é justo, você vai prejudicar o cara? Aí o Sócrates fala assim: mas se tratarmos mal os cavalos, eles se tornam melhores ou piores? O Sócrates colocou um elemento cavalo aí. Ele está falando assim: peraí, mas se a gente tratar mal o cavalo, ele fica melhor ou pior? Aí o Polêmaco fala: piores. Só responde isso. E o Sócrates fala: aí o Sócrates é complicado demais. Eu adoro o Sócrates. Piores com relação aos atributos dos cães ou dos cavalos? Aí colocou o cachorro no meio. E o Polêmaco fala: dos cavalos. Ele está falando de cavalo, é cavalo. E o Sócrates responde: e se os cães forem maltratados? Eles se tornam piores com relação às qualidades dos cães? Certamente não daquelas dos cavalos. Enfim, o Sócrates, obrigado, viu? É porque o Sócrates é o cara que vai buscar conhecimento, a gente precisa entender isso. Então ele está perguntando de tudo. Enquanto a pessoa aceita o diálogo, tanto é que é interessante que nos diálogos socráticos sempre acontece isso, que ele está conversando com alguém, essa pessoa fala que precisa se retirar porque tem alguma atividade, e aí uma outra pessoa vai, puxa um assunto, aí o Sócrates fala, você sempre fala isso, né? Você agora se propõe a entrar no debate, é um convite, né? O sistema, o diálogo socrático. Mas, enfim, só para exemplificar para vocês o teor, como que é esse modelo de diálogo platônico, tá bom? E aí, para a gente não estender tanto aqui nessa aula introdutória, mas que já dá para vocês tirarem conceitos, é aqui também na República, como eu já falei para vocês, que tem a questão do mito da caverna, né, da alegoria da caverna, mas é aqui também na República que o Platão ele vai abordar aqueles conceitos importantes. Lembra que é a relação do ser humano com a polis, com a cidade bela, a cidade ideal. Conceitos da alma, por exemplo. Então a gente está sempre flertando aí com a filosofia platônica de sensível e inteligível. A alma apetitiva, que é aqueles que todo mundo tem, que é a alma que faz você comer as necessidades básicas diárias. A irracível, que é a alma dos sentimentos. E, enfim, depois de muito estudo, aqueles que se dedicam muito ao estudo, à meditação, chegam na alma racional, que é aquela que te aproxima mais ainda do mundo inteligível. Que, segundo o Platão, a gente está já falando sobre os filósofos que estão sempre ali dialogando. O conceito de alma racional. Tá? Isso tudo tem aqui no canal, procurando aí nas aulas de Platão, né? Eu posso deixar no card para vocês aqui. Sei lá, em algum lugar. E aqui ele vai debater também as classes que compõem. Então a gente está falando de uma estrutura de cidade. Ele debate também as classes que para ele são fundamentais para compor essa cidade. Além da alma do ser humano, ele está falando da classe, ele divide sempre em três, tá? Ele gosta de dividir em três. Assim como a alma apetitiva, irracível e racional, as classes para ele são a classe dos comerciantes, que são fundamentais para trazer produtos à cidade. Inclusive, lembra, se vocês ligarem a aula de história, que tem que sempre ligar com a filosofia, o mundo grego é um mundo pouco fértil. Então precisa muito de comércio, precisa muito de coisas que vêm de fora, terras férteis, pouco férteis, né? Nós temos a classe dos guardiões, que são os guerreiros da cidade, os que guardam a cidade. Isso é muito importante para o mundo grego, inclusive por conta até mesmo das questões das guerras médicas, depois a guerra do Peloponeso contra a Esparta, Atenas e Esparta. Platão está falando a partir de Atenas, né? E, enfim, a classe dos governantes, que segundo Platão, para quem já está ligado, os governantes são aqueles que atingem, que na cidade ideal seriam aqueles que atingissem a alma racional. Esses governantes então são os filósofos. Isso, o Platão defendia sim, no final a gente entende isso, que ele defendia que o governo deveria ser colocado àqueles que são os mais sábios. Seria uma espécie, um novo tipo de aristocracia, que a aristocracia seria o poder dos melhores, não são tantos, mas são os melhores, que vão pensar por todos. Então, o Platão ele tece, inclusive, críticas ao modelo de democracia, porque, segundo ele, a democracia é frágil e permite com que até os não sábios possam ter poder de governar. Olha só que interessante. Então, ele defende, sim, uma ideia de poder de filósofos nessa cidade ideal, de filósofos, os sábios, o governo dos sábios, que aí ele vai entrar com um conceito muito importante que é a sofocracia. O que é sofocracia?
o governo dos sábios. Os sábios, segundo ele, dentro desse conceito de cidade ideal, deveriam manter as rédeas do governo, deveriam governar. Não são muitos, não pode chegar numa democracia. Uma democracia, assim como eu falei para vocês, permite que até os não sábios governem. Devem ser aqueles que se dedicaram a isso, se dedicaram muito, aprenderam muito, chegaram naquele modelo de alma racional que é o mais próximo que a gente pode ter, segundo Platão, do mundo inteligível, que é um mundo perfeito, entenderam? Bom, foi só uma introdução, que eu acho que eu trouxe conceitos, apesar de ser uma introdução do que a gente vai ver aí para frente, mas trouxe conceitos importantes que definem a base aí do pensamento de Platão sobre esse modelo ideal, sobre a república, sobre essa cidade, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, amo vocês, é de todo coração do mundo. Eu tô falando meio assim que você sabe, já falei, às vezes sai uma voz meio assim, é porque eu tô com aparelho na boca. Beijo. Fui, vou ficar com isso mais ou menos por uns 6 meses, tá?